Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Inédita. Aqui compartilhamos informações sobre tecnologia de aplicação e agricultura. Este podcast é para você, produtor, profissional, empresário, pesquisador e estudante que quer saber mais sobre tecnologia de aplicação para uma agricultura moderna, produtiva, eficiente, segura e sustentável. Inédita é um podcast serial. Se você gostar, curta e compartilhe com mais pessoas. Você está convidado a se tornar membro de nosso canal. Nosso assunto de hoje é calibração de pulverizadores. Olá, aqui é o professor Marcelo da Costa Ferreira, da Unesp de Jaboticabal, Núcleo de Estudo e Desenvolvimento em Tecnologia de Aplicação, e hoje nós vamos conversar sobre calibração de pulverizadores. A campo, é comum se verificar que a calibração de pulverizadores é considerada como um ajuste do equipamento a um volume previamente determinado. Mas essa não é a melhor forma de definir a calibração de pulverizadores, uma vez que deve-se adequar ao equipamento ao conceito da tecnologia de aplicação, que é a correta colocação do produto no alvo na quantidade necessária de forma econômica e com o mínimo de contaminação. A calibração propriamente dita, portanto, significa verificar se as gotas atingiram a região onde o alvo está, se possível, inclusive, propriamente o atingimento do alvo, o que nem sempre é possível, mas ao menos a cobertura da região onde se pretende tratar a cultura, onde o alvo está ou estará, deve receber quantidade suficiente de cauda para o controle desse alvo. Portanto, a prévia de uma calibração de pulverizadores, que é conhecida como regulagem do pulverizador, ela considera aspectos possíveis, com base na experiência do técnico, de se atingir o alvo onde ele se localiza no cultivo. Portanto, as primeiras definições, elas passam de considerar qual seria a gota possível de atingir o alvo naquele momento. Plantas daninhas, via de regra, consideram gotas mais grossas, como nós já comentamos em outros episódios, e insetos, gotas medianas, e fungos, que são alvos difíceis, porque são pequenos e não se movimentam, consideram gotas menores. Então, a seleção da ponta de pulverização passa por essa definição de tamanho de gota, a pressão de trabalho juntamente com ela, e também deve-se considerar a velocidade de trabalho. Assim, se tem a vazão da ponta de pulverização, que vai ser colocada, vai ser instalada no pulverizador. Então, tem uma configuração prévia, que é chamada de regulagem, em que a gente configura a máquina para que ela faça a aplicação com base nas necessidades da ocorrência do alvo no momento da cultura, mas esta etapa ela não está finalizada para se ter certeza que a cobertura, que as gotas atingiram efetivamente o alvo. Então, o fim do processo, ou a calibração propriamente dita, ela se dá na fase em que se prepara o cultivo de alguma forma, com, por exemplo, marcadores do tipo papel hidrossensível, o papel sensível à água, ou mesmo alguns outros tipos de marcadores que podem ser colocados diretamente na cauda, como corantes ou marcadores metálicos, que devem ser verificados após uma aplicação prévia realizada diretamente sobre o cultivo. Ou seja, a preparação da máquina é feita na etapa da regulagem, deve-se colocar um tanto de água no equipamento, e se fazer uma pulverização sobre a área em que se pretende tratar, com uma finalidade específica de algum determinado classe de produto, como herbicida, inseticida ou fungicida, ou acaricida, ou outros, enfim. Após esta aplicação prévia, deve-se verificar se as gotas, se a cauda chegou efetivamente na região onde se quer atingir o alvo, com a quantidade suficiente, e a uniformidade necessária para se controlar esse alvo. Então, naturalmente, não é necessário fazer essa aplicação diretamente com o produto final, pode ser feito somente com água, mas recomenda-se também a adição de algum tipo de adjuvante, porque a água sozinha ela é muito diferente em termos de tamanho de gota e distribuição dessas gotas, que a água com os produtos finais. Então, recomenda-se água mais um adjuvante na concentração final. Obviamente não se precisa tratar uma área muito grande, pode ser uma área pequena, pode ser uma área de alguns metros apenas,
né, mas que seja representativa da área total em que se quer tratar. Então, uma vez que se coloque, por exemplo, o papel hidrossensível, esse papel é retirado após essa passagem do equipamento pulverizando nas condições finais de aplicação que se espera tratar e verifica-se se a cobertura foi suficiente, né, com base na técnica e nos alvos que se pretende controlar, né, se ela foi suficiente, então, para atingir esse alvo em quantidade e qualidade. Se não foi, retorna-se à etapa de regulagem do equipamento, em que deve ser feita os ajustes necessários, por exemplo, de aumentar ou diminuir a pressão, né? Aumentar se foi insuficiente, diminuir se foi excessivo, mudar a velocidade de trabalho, de repente até trocar a própria ponta de pulverização, porque dependendo da distância entre o resultado obtido e o resultado que se necessita obter, para definitivamente atingir o alvo com a quantidade necessária do produto a ser tratado. A recomendação de fixação de papel hidrossensível, por exemplo, em posições que referem, né, à posição onde o alvo se localiza. Então, se nós temos um alvo que na região mediana das plantas, né, o papel sensível dele está nessa região. Se é um alvo mais da parte mais exposta, né, então recomenda-se colocar próximo dessa parte exposta, né? Então recomenda-se pelo menos 10 centímetros abaixo do topo das culturas ou da parte mais exposta, né? E dali para as regiões mais difíceis de atingir, fazer com que as gotas ultrapassem o dossel da cultura. Se os alvos são em posições múltiplas, né, recomenda-se colocar em pelo menos 3 alturas do cultivo para se verificar se as gotas atingiram então aquela região. Por exemplo, se for em cultivo de soja, né, recomenda-se dividir a planta de soja em aproximadamente 3 alturas, né? Então seria colocado uma parte mais baixeira, uma parte mais mediana e uma parte aí em torno de 10 centímetros abaixo do topo da cultura, tá? 10 a 15 centímetros. Faça a aplicação e verifique se a cobertura foi adequada, né, realizando os ajustes conforme eu indiquei. Esses ajustes, portanto, podem ser de modificação do volume de aplicação, podem ser do tamanho de gota, até da angulação do jato de calda em relação ao cultivo. Nesse caso é interessante dizer que a angulação recomendada ela é na direção da movimentação da máquina, ou seja, se a máquina anda para frente, obviamente, né, os jatos devem ser todos direcionados para frente. E também do tamanho de gota, como a gente falou, que pode ser ajustado desde a pressão de trabalho até a modificação da ponta de pulverização. Uma vez verificado que as gotas atingiram a região onde se pretende controlar o determinado alvo num cultivo, em quantidade e qualidade adequada, a máquina está pronta, portanto, para pulverizar. Até então, não se foi realizado nenhum cálculo, né, de qual é o volume de aplicação que está sendo utilizado. Portanto, o volume de aplicação é consequência, né, e não a meta a ser atingida, como eu falei no início, né. Então, a calibração de pulverizadores é confundida com um volume previamente determinado, mas esse volume previamente determinado não existe. Por quê? Ele é consequência das condições do cultivo, que vão exigir uma certa quantidade de cobertura para atingir o alvo aonde ele está em quantidade e qualidade adequadas. Portanto, o volume agora definido ele é uma consequência desta exigência que a cultura faz, dessa necessidade ali do cultivo, né, para que a gente consiga atingir o alvo. Então, é importante agora, nesse momento, fazer o cálculo, né, de qual é o volume que está sendo aplicado. Em equipamentos que são equipados com controladores eletrônicos, esse volume já vai ser informado diretamente no monitor do controlador. Mas em equipamentos que não dispõem dessa tecnologia, é necessário fazer a coleta do volume de aplicação, né, a coleta da vazão emitida pelas pontas de pulverização neste momento. É importante dizer que também não é necessário coletar todas as pontas de pulverização desde que a vazão esteja uniforme. Então, considera-se que no momento da regulagem do pulverizador foram instaladas no equipamento pontas de mesma qualidade, né, do mesmo modelo, em boas condições de uso e de manutenção.
Então, espera-se que a vazão entre elas não tenha grandes variações. A variação máxima aceita é de 10%. Então, uma vez que elas são uniformes, basta coletar de alguns exemplares das pontas de pulverização e fazer a média da vazão, né, do volume coletado num determinado tempo destas pontas coletadas. Imagine-se que coletou-se, por exemplo, numa máquina com 5 sessões, que coletou-se uma de cada sessão. Então coletaram-se 5 pontas, né? Então basta pegar o valor total coletado dessas 5 pontas, né? A soma de todas elas, e dividir por 5. Nós teremos a média de 5 pontas de pulverização. A coleta deve ser feita em que tempo, né? Ela pode ser feita num minuto e depois convertida para o tempo gasto para se pulverizar a área em que foi realizada a coleta dos papéis reducensíveis, por exemplo, ou pode ser coletada exatamente no mesmo tempo em que foi feita a aplicação sobre a área. Nesse caso, pode-se recomendar que seja feita uma passada numa distância de 50 metros, né, e coletado, importante também no campo, tá? E medido o tempo gasto para fazer esses 50 metros. Então as coletas são feitas exatamente nesse mesmo tempo e o que se obtém, portanto, o volume, né, aplicado numa distância de 50 metros. Aí então basta saber o espaçamento entre pontas na barra, né, que você vai conseguir calcular uma área. Imagine que a distância entre bicos na barra é de 50 centímetros. Se você transitou por 50 metros, você tem uma distância, uma área total tratada, né, de 25 metros quadrados por ponta de pulverização, né? Nesse caso, o volume que você tem, ele é para 25 metros quadrados, daí basta fazer uma regra de 3 simples, né, para saber qual é o volume de aplicação de litros por hectare. Vamos supor que foi aplicado um volume de aplicação de 250 ml nestes 25 metros quadrados, né? Então significa dizer que para 25 metros quadrados você tem 250 ml, em 10 mil metros quadrados você teria 100 litros de calda aplicado nesta área de 1 hectare. Daí a conta final a fazer é de quanto de produto fitossanitário deve ser colocado no reservatório do pulverizador, né, no tanque do pulverizador, e isso tem uma relação com o tamanho do tanque. Se o tanque é, por exemplo, de 2.000 litros, né, e você tem uma recomendação de 1,5 litro, por exemplo, por hectare de um determinado produto. Se você aplicou 100 litros por hectare, seria 1,5 litro para 100 litros, em 2.000 litros, que é o tamanho do tanque, né, você colocaria, portanto, para 2.000 litros você deve colocar 30 litros nesse reservatório. Aí é só realizar a aplicação. Espera-se que, se o técnico que observou a calibração está seguro de que a cobertura obtida é suficiente em quantidade e qualidade para controlar o alvo, o resultado esperado é o sucesso no controle desse alvo em toda a área tratada. Então é um processo relativamente simples, não deve demorar mais do que 30 minutos no total para se fazer essa calibração, portanto é essencial que se faça, não há razão para dispensar essa calibração, né? E lembrando sempre que não é o ajuste do volume previamente definido é o que a gente deve buscar na máquina, e sim a correta colocação do produto no alvo, uma distribuição suficiente em quantidade e qualidade onde o alvo está, e que o volume de aplicação é uma consequência desta aplicação realizada na área e não uma prévia. Sendo assim, o que se espera, né, bem feito, que você tenha uma eficiência na sua aplicação com a segurança necessária, respeitando o meio ambiente, respeitando a saúde do homem e também, naturalmente, uma aplicação também que respeita os custos, né, utilizados na propriedade, respeitando o investimento do agricultor.